Aí, meu querido, tudo bem? Olá, padre. Bom, Que bom conseguimos. bom dia. Para mim, essa parte aqui é a parte mais difícil de fazer essa conexão. O mais legal que nós conseguimos. Bom ter você aí conosco. Um Padre, prazer enorme, uma amigo. pequena palavra àqueles que estão conosco. Nós estamos num momento muito difícil nesta Sexta-feira Santa. O mundo está sofrendo, nós estamos vivendo um momento de muita tensão, de muito sofrimento, de muito medo, e com uma coisa que começou como um problema de saúde na China, e esse problema de saúde foi se agravando e foi se transformando num problema econômico. Hoje os países estão preocupados e as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, com medo de serem infectados, com medo de morrer e preocupados também de perder o emprego. Muitos até já o perderam. Então é um sofrimento muito grande. E muito tem se discutido sobre questões de saúde e muito tem se discutido também sobre questões econômicas. Porém, eu quase não tenho visto nenhuma discussão, nenhuma fala sobre espiritualidade, sobre coisas do sentimento, sobre coisas da alma, do espírito, da fé. E essa é a proposta. Agora, nós falamos um pouco sobre isso, nesse momento que nós precisamos, além de saúde, além de solução dos problemas econômicos, nós precisamos de um pouco mais de amor e de carinho. Eu sou uma pessoa que muitas pessoas perguntam para mim, o que esse cara tem, qual é a força do Abílio? Eu não tenho nada de especial. Nada. Sou uma pessoa absolutamente comum, que vim de um berço humilde e que conquistei na vida aquilo que eu consegui com o meu trabalho. Porém, se eu tenho uma força, essa força é a fé que eu tenho em Deus. Deus tem sido um amigão comigo, tem estado sempre ao meu lado. E o que eu espero sempre? Poder agradecê-lo, poder fazer o melhor que eu puder, por mim, por minha família e pelas outras pessoas. E por isso que eu estou aqui, procurando conversar consigo, padre, que tem uma jornada nessa vida, embora seja muito mais jovem que eu, tem uma jornada nessa vida, uma trajetória, cuidando das pessoas, trazendo inclusive alegria para as pessoas com as suas canções, com os seus ornamentos. É realmente uma satisfação, uma felicidade muito grande estar aqui consigo, padre. Por favor. Obrigado, Emílio. Muito obrigado. Como você mesmo disse, nós estamos vivendo um momento que poderíamos dizer que é a soma de muitos medos. Nós temos medo da doença, nós temos medo do desemprego, em algumas situações muito concretas e eu diria que em muitos lares nós temos medo da fome, que é uma consequência do desemprego. Nós temos medo da solidão, porque eu sei que muitos que agora nos assistem, mesmo tendo alguém dentro de casa, a gente se sente solitário. Ter alguém do nosso lado não é garantia de que nós estejamos acompanhados. A solidão é um estado de espírito que se estabelece mesmo quando geograficamente nós estamos envolvidos por outras presenças. E essa soma de todos os medos hoje pode ser vivida e experimentada numa Sexta-feira Santa, um dia tão significativo para o cristianismo, um dia tão especial para nós cristãos, porque nos recorda o sofrimento de Cristo. E eu vou lhe dizer uma coisa, muitos dos sentimentos que hoje nós experimentamos, Abílio, nos colocam em profunda comunhão com Jesus, porque Jesus também sentiu fome num dia como hoje, sentiu sede, sentiu solidão, sentiu-se abandonado, sentiu medo. E a experiência que ele viveu naquela cruz e que nós tantas vezes poeticamente dizemos, eu quero unir a minha vida ao sacrifício de Jesus. Pois é, estamos tendo aí a oportunidade de fazer isso. Nunca estivemos tão próximos dos sofrimentos de Jesus da Sexta-feira Santa como neste dia de hoje estamos. Por outro lado, eu sinto que, como você mesmo disse, é preciso haver uma esperança para que tudo isso seja transformado dentro de nós
para que todos esses sentimentos controversos, desagradáveis de serem experimentados, possam ser transformados. E é aí que entra o nosso papel de interferência, né? Você, como empresário, interferindo da forma como você pode, e eu sei que você é um homem comprometido com os mais necessitados, você é um empresário bem-sucedido que nunca esqueceu a dimensão social do seu trabalho. Eu, como padre, fazendo materialmente por aquelas pessoas que eu sei que eu posso fazer neste momento, motivando, ainda ontem mesmo entrei dentro de uma campanha em que as lojas americanas estão proporcionando uma doação de mais de 40 milhões de reais para a construção, para facilitar a logística e a construção de hospital de campanha no Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos muitas iniciativas de empresas, de pessoas que não estão interpretando o momento de forma oportunista, mas estão aproveitando dessa fragilidade social para poder interferir de maneira muito positiva no sofrimento das pessoas. Eu sei que, muito mais que matéria, nós também podemos oferecer espiritualidade, você falou. Nos meios em que eu tenho visto, a procura é muito grande por um alento. Muitas pessoas hoje necessitadas de uma palavra, de uma força espiritual. Algumas pessoas precisando de terapia, Abílio. Eu tenho pedido muito aos meus amigos psicoterapeutas, aos meus amigos psiquiatras, que abram os seus canais para uma rede de atendimento gratuito também. Porque existem muitas pessoas que não podem pagar uma consulta, não podem... De repente, uma live como essa, um psicoterapeuta que se dispõe a falar, ainda que ele esteja falando com apenas 10 pessoas, não importa. Esse númerozinho que apresenta em cima, ele não importa. Hoje, nesse tipo de situação que nós vivemos, se eu puder tocar positivamente o coração de uma pessoa, já está valendo. Se eu puder aliviar o medo de uma pessoa, já está valendo. Se eu puder aliviar a fome de uma pessoa, já está valendo. No momento como esse, de tanta urgência, de tanto sofrimento, qualquer intervenção que nós fizermos será positiva, Abílio. E eu tenho estado aqui para isso. O único lugar na minha casa que pega um sinalzinho de internet é esse, porque eu moro numa zona rural. Eu não tenho muito acesso à tecnologia aqui em casa. É uma escolha que eu fiz em morar neste lugar, então eu tenho aqui as minhas delícias e os meus dissabores. Mas eu estou vivendo este momento aqui. Toda vez quando você me fez o convite para estar com você, eu avaliei. Eu e Abílio teremos o que dizer juntos, porque eu estou recebendo milhões de convites de live. Mas eu não vou perder o meu tempo em estar aqui apenas para discutir bobagens, futilidades. Não. Se nós temos alguma coisa em comum, você, por exemplo, um empresário, um homem que não tem absolutamente nada a ver com o meu ofício, o seu trabalho é outro. Eu não entendo nada do seu trabalho, mas quando eu conheci a sua história e nós nos encontramos, eu até quero contar isso aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Por que eu aceitei o seu convite? Há mais ou menos um mês e meio, eu estava jantando na casa de uma grande amiga, que é a Adriana Vilarim, junto com o esposo dela, a Bia Aidar, que são amigos que eu fiz recentemente, mas que estão fazendo parte da minha vida de uma forma muito bonita. Nós estávamos lá conversando sobre resiliência. Era um assunto que estava na mesa. E um pouquinho antes de chegar na casa da Adriana, ela já estava me contando da sua história, de como ela lhe admira como um homem de resiliência, de como a sua superação daquele momento horrível que você viveu no passado, de como aquele momento lhe transformou, de como ele lhe fez uma pessoa nova, diferente, reestruturou os seus valores e como aquele momento tão trágico na sua vida lhe transformou num ser humano melhor. E eu achei interessante porque eu falei assim, quero conhecer o Abílio um dia. Falei, rapaz, não vai faltar a oportunidade. Agora, essa semana, quando você fez o seu contato comigo, me convidando para estar com você, naturalmente eu pensei, pronto, eu acho que nós temos alguma coisa a dizer juntos. Não será apenas um encontro casual, mas é uma conversa que nós podemos ter numa sala aqui agora, neste momento, com quase 16 mil pessoas nos assistindo, e depois muito mais, porque você vai deixar isso salvo no seu Instagram, muitas outras pessoas vão nos ouvir. Esse é o momento de unir as forças, minha gente. Esse é o momento de nós
abraçarmos os que podem fazer alguma coisa. E eu fico muito feliz, Abílio, toda vez que a vida me dá uma oportunidade de crescer. Eu tenho ficado muito sofrido, não por mim, porque eu estou muito tranquilo aqui, eu não tenho restrição de espaço, eu corri para minha casa no momento certo, mas eu fico pensando agora, neste momento, nas famílias que estão aglomeradas em pequenos espaços, vivendo esses sofrimentos que a gente falava aqui agora há pouco, a insegurança de perceber que o dinheiro está acabando, que não está podendo sair para trabalhar porque o mal está por aí, nós estamos com medo dele. Meu amigo, isso me gera um sofrimento tão grande, uma angústia tão grande, mas eu não quero que esse sofrimento, que essa angústia se transforme em desespero para mim. Porque eu sei que neste momento a minha palavra pode ajudar muitas pessoas que estão agora nos assistindo ou que me acompanham através do Instagram, até nas brincadeiras que eu faço, sabe? Eu tenho percebido como hoje até o humor está nos ajudando a atravessar essa fase difícil. Então isso para mim é espiritualidade, meu amigo. Eu ter a oportunidade de conversar com você, um homem com uma vivência que eu considero absolutamente enriquecedora, que tem um testemunho lindo a ser dado, como alguém que também enfrentou durante alguns longos dias uma solidão terrível, que certamente lhe aproximou muito do coração de Jesus. E a partir daquele momento, eu tenho certeza que você nunca mais olhou para o sofrimento humano, seja ele onde ele estiver, em que rosto estiver manifestado, você nunca mais considerou esse sofrimento da mesma forma como você considerava antes de ser sequestrado e ameaçado de morte durante longos dias. Padre, olha, as suas palavras são tão ricas e eu não quis interrompê-lo, mas tem tanta coisa, só dentro do que você falou agora, né, que eu gostaria de comentar. Sem querer contar a minha história, eu fui filho único durante 7 anos. E nós morávamos numa rua, em São Paulo, uma travessa da Brigadeiros Antônio. Quando começaram a vir meus irmãos, porque eu tive mais 5 irmãos, minha mãe que me levava à missa sempre, isso eu com 7 anos e pouco, minha mãe me levava sempre à missa, minha mãe passou a ficar com meus irmãos em casa, porque a gente não tinha empregada para ficar. Eu com 7 anos, eu saía de casa. Naquele tempo a vida era outra, não tinha muitos carros na rua, não tinha tanta violência. Eu saía, subia a Brigadeiros Antônio, ia à missa sozinho na Igreja Imaculada Conceição. É muito difícil acontecer isso com uma criança de 7 anos. De repente, sua mãe não o leva à missa, você vai sozinho depois na missa. Eu acho que isso foi realmente a minha introdução a Deus e a religião católica. E eu quero confessar a você, padre, que eu sempre fui um católico. Sempre fui. Dificilmente eu falto à missa no domingo. E todo dia faço minhas orações de manhã, estou fazendo meus exercícios, estou meditando, fazendo minhas orações. É muito forte, não só a minha fé, como o meu comprometimento com a religião católica. Mas aí, muitas vezes, eu ando pelo mundo, trabalho aqui, trabalho na França, né? Entro na igreja, no dia de missa, e vejo a igreja quase vazia. Isso me dá tristeza. Às vezes igrejas imensas, né? Somente na Europa, imensas e com pouca gente. Com pouca participação, né? Pouca participação. E aí, eu não vou aqui colocar todas as minhas ideias, minhas teorias, o que acontece. Mas, quando eu vejo um padre como você, um padre que interage na vida. Nós queremos gente que fale conosco, os teus livros. Eu li o primeiro livro seu, um livro que eu ganhei, uma pessoa que trabalha comigo. Depois aí as suas canções. A vida não é só sofrimento. Não. A vida não é só rezar, nós temos que ter alegria. Você passa alegria para as pessoas. Realmente, você faz um trabalho, que é um trabalho realmente admirável, inclusive para a religião católica. Se atrai mais gente para perto de você. Essa é realmente um trabalho espiritual muito importante. Ô, Abílio, isso que você está dizendo, desculpe. Sim, pode continuar. Claro, então... não, por favor.
isso que você estava dizendo das igrejas vazias, eu, como religioso, o tempo todo eu gosto de assumir a minha responsabilidade nisso, porque é tão fácil a gente julgar isso para o povo, né? O povo se desinteressou de Deus, o povo deixou de participar. Eu acho que nós, religiosos, precisamos fazer uma autocrítica. Pode ser que o nosso discurso, a nossa postura, tenha deixado Deus muito pouco atraente. Nós deixamos de apresentá-lo como uma alegria, como uma força transformadora. Durante muito tempo, o nosso discurso religioso se limitou a falar de pecado, 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 pecado. Eu sempre digo isso, eu já estou cansado de saber que eu sou pecador. As pessoas estão cansadas de saberem que são pecadoras. Sobre a nossa miséria, nós já estamos muito conscientes. Nós já escutamos muito. Quantas vezes eu me deparo com pessoas com uma autodepreciação terrível, com uma incapacidade enorme de se amarem, de se recolherem, de se aconchegarem no momento em que mais precisam de si mesmas. Então, o discurso religioso, quando ele se presta a este papel, ele coloca muito mais obstáculos entre as pessoas e Deus. Nós precisamos anunciar Deus da mesma forma como Jesus fez. Jesus anunciou o rosto do Pai. Jesus é a hermenêutica do Pai. Hermenêutica enquanto interpretação, às vezes as pessoas que estão nos assistindo não sabem muito bem o que significa hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Hermes, aquele deus que vivia no Olimpo, no monte dos deuses, ele interpreta o segredo dos deuses e conta aos homens. Então, a partir da mitologia grega, nós construímos a palavra hermenêutica, isso é, eu quero ser um Hermes. Eu quero interpretar o segredo dos deuses para aqueles que estão ali embaixo. Claro, eu não tenho a pretensão de saber tudo sobre Deus. Tudo que eu sei sobre Deus, eu aprendo com Jesus. A única forma que eu tenho de ser fiel ao Evangelho é lendo diariamente o Evangelho. Não há outra forma. Eu preciso conhecer Deus a partir de Jesus. Mas eu sei que, às vezes, nós religiosos anunciamos um Deus que não é de Jesus. É um Deus formado a partir do nosso moralismo, a partir das nossas necessidades. Eu costumo dizer, Abílio, o grande desafio que é eu nunca pregar Deus a partir das minhas neuroses. Como, às vezes, eu passo Deus pelo filtro dos meus defeitos. Aquilo que é difícil para mim, eu imponho aos outros a partir de Deus. Eu jogo para Deus tudo aquilo que eu não consegui corrigir em mim. Então, se eu sou uma pessoa ciumenta, eu prego um Deus ciumento. Se eu sou uma pessoa covarde, eu prego um Deus covarde. Se eu sou um hipócrita, eu vou construir uma imagem de Deus que me permite essa hipocrisia, extorquir as pessoas em nome da fé. Então, nós religiosos, o tempo todo, se nós cristãos de maneira especial, se nós não nos voltamos para o Evangelho, a gente começa a anunciar um Deus que não é Evangelho, que não foi revelado por Jesus. Em muitos lugares, nós temos um cristianismo que já é pagão. Ele já não é mais cristão. Por quê? Ele está pautado nos interesses humanos. As pessoas constroem um discurso religioso a partir de seus interesses. E isso machuca tanto o povo de Deus. Eu nunca me esqueço, Abílio, daquela palavra de Jesus aos discípulos. Olha, se por acaso vocês ensinarem alguma coisa para esses que estão aí ouvindo vocês, que não seja a verdade que eu estou ensinando sobre o meu Pai, é melhor que vocês amarrem uma pedra de moinho no pescoço e se joguem no fundo do mar. Eu não posso atentar contra a verdade do Evangelho. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ensinar que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que a sua justiça, ela só é possível ser compreendida a partir do conceito de misericórdia. O que é misericórdia? Miserere. Eu sinto a miséria do outro. O meu coração está unido ao coração do outro que sofre. Eu só sou misericordioso quando a minha miséria abraça do outro. Deus não é miserável, mas em Jesus ele abraçou a nossa miséria. Ele não muda de ideia quando eu estou pecando, ele não muda de ideia quando eu sou ruim. Não, ele continua me amando do mesmo jeito. E até a minha mudança de vida só é possível quando eu compreendo esse amor. Você sabe muito bem disso, você é pai, mas antes de ser pai, você é um homem que exerce autoridade sobre as outras pessoas.
O bom empresário é aquele que sabe exercer a sua autoridade como um serviço, não como um poder. Você, quando você pede alguma coisa a um dos seus funcionários, se ele percebe que há amor no seu pedido, ele vai realizar com muito mais eficácia. Ele vai ser muito mais fiel àquilo que você está pedindo. Então, às vezes, o discurso religioso esqueceu de dizer que Deus é amor. Nós construímos uma imagem de um Deus cruel. Nós construímos a imagem de um Deus carrasco, que corresponde aos nossos interesses. Então, às vezes, Abílio, quando eu vejo as igrejas vazias, eu não penso na responsabilidade do povo. Eu penso na falta de carisma dos pastores e padres e religiosos que deveriam encher essas igrejas contando a essas pessoas a verdade que o Evangelho nos traz. O Evangelho é naturalmente atraente. Quando nós falamos de Jesus, sem os filtros das nossas neuroses, quando a gente fala de Jesus a partir da sua verdade, não daquilo que a gente quer que ele seja, a gente não precisa se esquecer, a gente não pode se esquecer que Jesus andava fora dos muros de Jerusalém. Ele ia buscar os mais miseráveis, ele ia buscar os que não podiam entrar na cidade. Jesus não tinha nenhum problema com os pecadores, ele tinha com os hipócritas. Se era pecador e era verdadeiro, ele fazia ser amigo dele. Se era o pior dos homens, a pior das mulheres, mas queria ter um contato com essa verdade a partir dele, ele levava para viver com ele. Então Jesus não teve problema com os pecadores. Jesus teve problema com os hipócritas, com os moralistas. Jesus teve problema com aqueles que não tinham uma verdadeira experiência com Deus e faziam do seu contexto religioso um contexto de extorquir, de machucar e de explorar aqueles que precisavam de Deus. Padre, que lindas palavras, que rico ensinamento. Eu complementaria até um pouquinho mais. Eu, pelo menos, tenho uma relação com Deus. Eu tenho, não só com Deus, eu tenho uma amigona minha que me acompanha muito, que me ajudou muito, inclusive quando eu fui sequestrado, me ajudou muito, e que eu a visito todo ano. Eu, às vezes, costumo dizer, quando vou visitá-la, eu estou indo à Europa agora, que eu vou visitar minha tia. Você tem uma tia que mora na Europa? Eu tenho, sim, moro na Itália. É? É mesmo. Minha tia Santa Rita de Cássia. Eu vou visitá-la todos os anos. E como eu gosto de Cássia. Como eu gosto de lá. Todos os anos eu vou com a Geise, com a minha esposa que está aqui do meu lado. Já levei minhas crianças várias vezes. Meus filhos todos já foram comigo lá. Todo ano eu vou visitar. Eu tenho uma relação assim com Deus, tem que ser leve, tem que ser igual a nós. Eu tenho 83 anos, então tenho uma vida, estou vivendo o melhor momento da minha vida, estou feliz, estou tranquilo. Como eu já te falei, a minha filha mais velha tem 59, meu pequeno tem 10. É um negócio assim maravilhoso. Realmente Deus me abençoou, me protegeu para que eu tivesse tudo isso, dessa felicidade. E eu digo, poxa, está muito boa a vida, eu quero ficar aqui o mais possível. Eu faço muito esporte ainda, jogo squash e tal, e às vezes eu brinco, bom, o que Deus me chamar para jogar squash com ele? Eu vou. Você vai, né? Enquanto eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, porque aqui está bom. E realmente tem uma coisa assim comigo, com a minha família, talvez porque eu vim num berço humilde, nós sempre fomos muito assim, solidários, entende? Quer dizer, com as pessoas, procurando fazer o melhor possível. Eu, como empresário, sempre tive na minha cabeça, que sempre tive como meta, mais do que tudo, gerar empregos. Gerar empregos. Eu, quando saí do Grupo Pão de Açúcar, tinha 160 mil pessoas trabalhando lá. Hoje estamos no Carrefour, na BRF. A BRF tem 120 mil pessoas entre agregados e funcionários. O Carrefour Global tem 380 mil pessoas. Isso é geração de emprego. Porque uma das coisas que você tem que dar para as pessoas é emprego. Muitas pessoas vão, muitas vezes, para a marginalidade. Não é porque a marginalidade é mais fácil, é porque é possível. Não consegue emprego. É o caminho que tem, né? Para o caminho do mal.
Não é que as pessoas vão para o caminho do mal porque é mais fácil, não. É porque é possível, é só aquilo que é possível. Então, é fundamental que, num país como o nosso, se gere emprego, se dê emprego para as pessoas, para que elas possam trabalhar, possam produzir e possam viver felizes. Mas, padre, falando um pouquinho assim daquilo que a gente puder fazer, falar para as pessoas hoje, você falou um pouquinho, seus amigos psicólogos e psiquiatras, você pede para atenderem as pessoas, principalmente nesse momento em que as pessoas estão com medo. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas tem algumas coisas que eu aprendi na vida. Uma delas, e que eu acho que pode ajudar as pessoas a pensar o seguinte: a gente tem que distinguir e tem que separar os nossos medos reais dos medos imaginários. Se nós ficarmos só com os medos reais, nós vamos lidar com muito mais serenidade e mais assertividade com eles. Os medos imaginários são terríveis, principalmente se eles nos atacam de noite, se a gente acorda de noite, na madrugada, com aquilo que eu chamo de os fantasmas da madrugada, junto com os medos imaginários, a coisa fica terrível e a gente fica com uma vida muito mais amarga. Se a gente puder separar, então, ficar só naquilo que é real e não ficar imaginando coisas ainda piores. Se nós tivermos, vamos assim, nós temos fé, e aí que entra a fé, entra a espiritualidade, ajudando a gente a ter confiança em nós mesmos. Eu, por exemplo, eu sou um pedinte, eu peço muito a Deus, mas eu só peço saúde e proteção para a minha família. O restante você corre atrás, né? Deixa que eu vou buscar, tá? Deixa que eu vou buscar. Então, mas se as pessoas tiverem essa confiança e separarem os medos reais dos medos imaginários, tá? As pessoas conseguem se aliviar mais e ficarem um pouco mais tranquilas. Eu sei que é muito difícil nesse momento. Quantidade de gente, quer dizer, que está sofrendo, com medo da pandemia, com medo da doença, tá? Com medo de morrer. E, do outro lado, com medo de perder emprego, muitos já perderam, e também com medo até de não ter dinheiro para alimentar, para se alimentar, para alimentar os seus filhos. Nós estamos procurando, estamos fazendo, a nossa família, e com as nossas empresas também, colaborando, estamos focando em cestas básicas, procurar alimentar a população carente, os necessitados. Estamos distribuindo, nossa meta só num grupo do União São Paulo, distribuir 300 mil cestas básicas para as pessoas mais carentes nas favelas. Estamos fazendo isso, vamos continuar fazendo, e tudo aquilo que aparece pela frente que nós possamos ajudar, estamos ajudando com dinheiro e com trabalho. A Geice, minha mulher, e a minha filha, Ana Maria, mais velha, não param de trabalhar nisso. Tem estado o tempo inteiro arrecadando dinheiro, organizando as cestas para poder ajudar as pessoas. Isso é o que a gente pode fazer nesse momento. Mas, padre, poder levar uma palavra um pouco mais de espiritualidade, de tranquilidade para as pessoas. As pessoas estão, a maior parte das pessoas estão enclausuradas nesse momento. O que é viver? Você falou, inclusive, em solidão. Né? O que é viver enclausurado? O que é viver, vamos dizer assim, recluso? O que você pode passar um pouquinho para as pessoas, de uma vida mais reclusa? Você falou, inclusive, o seguinte: você pode ter gente em volta de você e estar solitário. Isso é tremenda verdade, padre. Isso é muito verdade. Né? Porque, na verdade, o que constrói a solidão dentro de nós é o pensamento. Você tocou uma coisa muito, muito séria, que é a gente aprender a lidar com aquilo que em nós é imaginário, não é real. Você sabe que eu, durante a minha terrível síndrome do pânico, eu não estou curado, eu estou com ela administrada, às vezes eu tenho algumas recaídas, o meu principal problema era a noite. Eu acordava de madrugada por volta de 3 da manhã e eu não conseguia dormir de novo, e eu tinha os piores pensamentos naquela hora, Bi, os piores. E tudo aquilo não correspondia à realidade. Mas eu não tinha força suficiente mental para poder dar uma ordem de comando àquele pensamento autodestrutivo e substituí-lo por um positivo. Depois, com a ajuda dos medicamentos e até mesmo com o próprio processo terapêutico, eu fui fazendo isso comigo. Mas hoje, por exemplo, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa saúde emocional. O que pode prejudicar a saúde emocional neste momento? O excesso de informações. Por exemplo, que nós sabemos que o vírus é altamente contagioso, já sabemos. As formas de evitá-lo, boa parte da população já está muito consciente, inclusive está dando certo.
Nós não estamos com a curva do jeito que poderia estar, como esteve em outros países, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E nós não podemos relaxar nesse cuidado. Por exemplo, quem vai sair de casa precisa sim usar máscaras, se possível usar luvas, se possível trocar de roupa quando chega em casa, largar sapato lá fora. O vírus é altamente contagioso. Nós sabemos que o uso do álcool em gel, ele ajuda, ele é eficiente. A lavagem das mãos em 20 segundos, ela é mais importante do que o uso do álcool gel, se a gente puder lavar as mãos sempre. Então, sair de casa o mínimo possível. Volto a dizer, aqui nós não estamos ditando um modelo para todos. Nós sabemos que existem pessoas que não podem ficar em casa, é uma questão de sobrevivência. Nós sabemos. Mas nós temos de ter consciência de que, se nós precisamos sair, como por exemplo, a minha mãe está numa casa em que o meu cunhado, ou melhor, o marido da minha sobrinha, né? Não é, ele é meu sobrinho também torto, mas ele precisa trabalhar. A empresa dele não parou. Então nós fazemos nós tomamos todos os cuidados com ele por causa da minha mãe, que tem 83 anos e é uma vítima em potencial. Então, nós fazemos a nossa parte, é importante. Então, as informações, eu acredito que nós já temos. Então, dá uma maneirada no excesso de notícias. Eu tenho para mim que, quanto mais a gente vai escutando aquilo que a gente já sabe, isso vai se tornando muito nocivo para nós. Então, a informação, ela precisa ser dosada. Quer se informar todos os dias? Escolha um noticiário para ver. E quando você perceber que já sabe tudo, mude de canal. Vá ver outra coisa. Vá pegar um livro para ler. A saúde mental depende do nosso hábito, Abílio. Eu não tenho como ficar saudável assistindo noticiários o dia inteiro, mostrando quantas pessoas morreram na Itália, quantas pessoas morreram na China, quantas pessoas estão morrendo nos Estados Unidos, quantos foram contaminados aqui no Brasil. Isso pode ser muito prejudicial para nós, porque a imprensa tem que informar. Mas você precisa saber o quanto dessa informação você suporta administrar. Eu não estou alienado. Todo dia, ao final do dia, eu sei exatamente quais foram os principais acontecimentos. Mas eu mudei a minha relação com a notícia. Eu não passo o dia inteiro com a televisão ligada, vendo o coronavírus, como eu estava fazendo antes. Eu estou me ocupando muito com a leitura, porque eu acho que a gente expulsa os pensamentos negativos, os imaginários, quando você começa a colocar bons hábitos. A gente sabe que a nossa mente é muito traiçoeira. Ela tem, sobretudo quando ela está exposta ao medo, ela começa a agir muito de acordo com os estímulos que estão fora. E a gente pode perder muito a paz por causa dos estímulos que nos vêm de fora. Então, começar a criar um momento de mais tranquilidade. A gente sabe que 15 minutos de silêncio numa posição física que favoreça esse relaxamento do corpo ajuda. Conversar coisas boas. Já que nós estamos dentro de casa, vamos lembrar as coisas boas que nós já vivemos. Ah, padre, mas nós já passamos o passado. Arrebenta pipoca. Pipoca é baratinho. Pipoca não custa muito. A pipoca tem um cheiro que provoca em nós um bem-estar. Vamos ver um filme. Vamos aproveitar. A gente não teve muito tempo ao longo da vida para fazer isso. Sabe? Então, eu acredito... Aqui em casa, por exemplo, nós estamos fazendo a nossa oração. De vez em quando nós vamos lá para a capela, fazemos a missa. Eu gostaria muito que você estivesse na minha missa. Eu sei que muitos cristãos estão dando a vida para poder participar de uma celebração e não podem. Nós vamos lá, a gente reza. A nossa convivência aqui, a gente tenta fazer que ela seja leve. Porque eu também estou angustiado. Mas eu não preciso jogar a minha angústia para dentro de mim toda hora e estimulá-la a crescer. Fica muito prejudicial para a nossa saúde mental a gente viver a reclusão cultivando sentimentos negativos, cultivando pensamentos pesados. Então é a hora de nós fazermos um pouco essa triagem do que nós estamos escolhendo guardar dentro de nós. Padre, você Posso contar lhe como é fazer que você uma está? pergunta? Posso lhe fazer uma pergunta? Claro, 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 claro. Durante quanto tempo você ficou no cativeiro?
Eu fiquei no cativeiro uma semana. Uma semana? Uma semana. Só que foram em condições assim. Eu entrei numa segunda-feira de manhã e saí num domingo no final da tarde. O que você escolheu pensar durante essa semana? Padre, deixa eu te contar rapidamente. Foi um sequestro que não durou muito tempo, mas foi muito violento. Muito cruel, eu sei. Eu era uma pessoa, tida como uma pessoa muito forte, muito agressiva, e eu fui sequestrado por um bando de guerrilheiros, só tinha um brasileiro, os outros todos eram gente de fora, canadenses, chilenos, argentinos, e eles prepararam o sequestro de uma maneira, porque eu, naquela altura, eu achava que ninguém vai me sequestrar. Eu sou forte à beça, luto bem, sei atirar, não sei, ninguém. Minha família inteirinha andava com segurança. Eu não. Era uma época de sequestro. Imagina, eu vou precisar de segurança. Andava armado, sabia atirar bem. E os caras me levaram. Tá? Me levaram, porque estavam em 10, usaram 3 carros, e um deles transformado em ambulância, me levaram. Tá? E a primeira aí me levaram para uma casa, me enfiaram debaixo da terra, num buraco, onde tinha uma caixa, um caixote grande, né? E me enfiaram dentro desse caixote. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Né? Por quê? Porque não tinha ar. Depois eu vi, quando eu saí, eles puseram, tinha um caninho e tinha um ventilador do lado de fora para jogar ar para dentro desse caixote. E eu tinha certeza que eu ia morrer. Né? No primeiro momento, padre, eu não conseguia conexão com Deus. Eu não conseguia rezar. Eu estava muito, muito irritado comigo mesmo. Como é que eu me deixei sequestrar? E eu, naquela irritação comigo mesmo, não conseguia conexão com Deus. Você não conseguia rezar ali naquele momento? Eu fui pedindo, pouco a pouco, meu Deus, não me deixa perder a fé. E aí, pouco a pouco, aquilo foi voltando. Eu fui me apegando àquela fé. E por um milagre, que não vou contar isso agora, que está nos meus livros, tudo, por um milagre, uma coisa assim que nunca podia se imaginar, eu consegui ser salvo. Por um detalhe, eu consegui de erro deles, do sequestrador, eu consegui ser salvo. O que eu pensava? Quando eu consegui fazer a conexão com Deus, quando voltou, eu me apeguei, quer dizer, na fé, não tanto que eu ia sair, quer dizer, mas na fé de me entregar a Deus. De dizer, Deus sabe o que faz, eu quero sair. Viver aquele momento com resignação, né? Exatamente. Eu tenho a minha vida, eu gostaria de sair, mas eu estou aqui, quer dizer, coloco nas mãos de Deus. E, padre, foi milagre. Quer dizer, milagre, Deus, Santa Rita, tudo. Quer dizer, o que aconteceu, um detalhe que fez com que os sequestradores fossem descobertos, quer dizer, e eu fui salvo. Então, o que eu pensava nessa altura? Eu me apeguei a Deus. Agora, se fica num estado, assim, numa certa letargia, quer dizer, que você não sabe o que vai acontecer, um bocado diferente agora da reclusão que nós estamos vivendo. Então, E uma das coisas, padre, que eu acho que é importante passar para as pessoas, você pode tirar tudo de um homem, de uma pessoa. Não tira a esperança. Você não pode tirar a esperança. É preciso, então, que as pessoas tenham esperança, não tenham esperança, tenham certeza. E aí eu quero passar para vocês, para aqueles que estão conosco, entende? Eu já vivi muitas crises, né? Inclusive essa crise pessoal minha, né? Do sequestro. Foi uma crise pessoal minha. Eu já vivi muitas crises. Inclusive uma crise recente, não teve nada com saúde, uma crise econômica, 2008, 2009. As pessoas entenderam o seguinte, nessa altura, em 2008, 2009, tinha 250 milhões de pessoas conectadas à internet. Uhum. Hoje nós temos 2,5 bilhões de pessoas. Um terço da população do mundo está conectada. Hoje as coisas circulam com uma velocidade impressionante, as coisas boas e as coisas ruins. Né? Todas as informações. Né? As informações terríveis do que está se passando na Itália, do que está se passando no Equador. Tá? Os caras têm lugar para enterrar os seus mortos. Tá? São coisas terríveis que nós ficamos sabendo daqui no mesmo dia. Não é só a televisão, é todo o circuito que está em volta de nós, toda a conexão. Tá? É natural então, que as pessoas fiquem realmente mais abafadas e com mais medo. Alguma coisa que eu queria dizer.
de tudo aquilo que eu já vivi. Crise passa. Crise tem início, meio e fim. E vai terminar, porque senão não seria crise. Esta vai terminar também. Então as pessoas precisam olhar para frente. Nós não sabemos exatamente quando termina, mas olhar para frente e dizer, isto vai terminar. E tentar realmente se segurar da melhor maneira possível nesse momento, mas com a esperança, e mais do que a esperança, com a certeza que vai sair do outro lado. Eu tenho muita esperança com tudo aquilo que eu estou vendo aqui o que as pessoas estão fazendo, tenho informações de outro lado do mundo, principalmente da França, tem que trabalho lá, viu muito lá. Eu tenho uma grande esperança que esse mundo vai sair do outro lado muito mais solidário. Eu vejo as pessoas hoje muito mais preocupadas com o que está acontecendo com as outras. As empresas preocupadas com os seus trabalhadores. Né? As empresas preocupadas o que nós podemos fazer um pouco melhor para aqueles que estão conosco. Eu tenho uma grande esperança que nós vamos sair para um mundo muito mais solidário. Tá? Essa é uma expectativa e talvez tenha valido a pena passar todo esse sofrimento se nós tivermos um mundo melhor quando nós saímos do outro lado. Você falou uma coisa que é fundamental e a gente precisa repetir. Às vezes nós temos um medo de perder a fé em Deus, mas não cuidamos com a esperança. Às vezes o nosso medo de deixar de acreditar em Deus não nos deixa nem pensar no quanto é mais prejudicial ainda perder a esperança. Eu lembro que tinha um amigo meu, padre, que viveu um período de muita perseguição, de muita dificuldade, e numa das nossas conversas ele falou isso para mim assim, a fé em Deus eu não perco, mas eu tenho medo de perder a esperança. E ela é mais grave. Porque quando eu perco a fé em Deus, Deus não deixa de acreditar em mim. E às vezes a gente acha que o que nos sustenta é a fé que a gente tem em Deus. Mas, na verdade, o que mais nos sustenta é a gente acreditar que Deus acredita em nós. Essa é uma dimensão da fé que às vezes a gente não presta muita atenção, Abílio. A gente sempre fala, eu acredito em Deus. Mas você acredita que Deus acredita em você? Talvez pela nossa história pessoal, pela dificuldade que a gente às vezes tem de se amar, pela facilidade com que a gente olha para os nossos defeitos, é possível que a gente não pense nesse outro lado da fé, que é, eu acredito que Deus acredita em mim. É isso que nos mantém vivos. É isso que faz a gente não desistir em nós. E no avesso dessa fé que eu tenho de que Deus acredita em mim, está a minha esperança. Então, eu deixar de acreditar em Deus é prejudicial? Mas quando eu deixo de acreditar que Deus acredita em mim, aí existe um prejuízo ainda maior. Porque a minha esperança fica minada. Eu perco aquela capacidade de acordar, de olhar para as coisas ao meu redor, de tomar um banho, de começar a vida. Porque nos dias como esse, o que acontece com a gente? A gente perde a rotina. Então, a gente perde essa capacidade de ter o simbólico do dia que nos renova. Quer tomar um banho, pega, trocar de roupa, sair de casa para trabalhar. Esse é um simbólico que às vezes a gente até reclama muito dele. Nossa, como eu estou cansado, como eu estou precisando de férias. Este tempo agora está nos mostrando o tanto que isso é bom, o tanto que isso nos mantém vivos. Eu tenho certeza que após essa pausa, e que graças a Deus isso vai passar, nós vamos voltar com muito mais alegria, com muito mais disposição para as nossas atividades. E isso é importante. É importante porque é essa dimensão que mantém a nossa esperança viva. Eu acredito que Deus acredita em mim. Vocês que agora nos assistem, por mais que vocês tenham dificuldade de acreditar nas suas qualidades, por mais que vocês tenham aprendido a olhar muito mais para os defeitos do que para as virtudes, por mais que vocês tenham tido relacionamentos que desgastaram esse amor próprio, nunca duvidem que Deus acredita em vocês. Nunca duvidem. Nunca duvidem dessa verdade, porque ela tem um poder transformador na nossa vida. Nós acreditarmos que Deus continua olhando para nós, mirando o nosso rosto e dizendo, aquele menino ali ainda vai fazer muito pelo mundo. Aquela menina ainda vai fazer muito pelo mundo. Isso é fundamental, minha gente. Nós não podemos, como dizia o Abílio, perder a esperança. É isso que faz a gente passar pelos cativeiros da vida, né, Abílio? Sem dúvida, padre, sem dúvida. A esperança e também até uma certa crença. Né? O que eu tenho uma expectativa nesse momento? Então?
que tem muita discussão, as pessoas devem ficar reclusas, não devem ficar reclusas, soltam um pouco, não soltam um pouco. Claro que você mesmo falou, eu sei que tem gente que não pode ficar reclusa porque tem que trabalhar, porque senão não consegue alimentar, não consegue alimentar as pessoas. O pessoal do serviço de saúde, né, que está indo a campo para poder salvar vidas, essas pessoas não podem ficar em casa. Exatamente, exatamente. Mas, então, mano, essa reclusão, qual é a expectativa que eu tenho agora aqui? A volta seja feita de uma maneira ordenada. Né? Você começa a ter notícias de que a Itália começa a aliviar um pouco, nós começamos a pensar como é que vai ser. Nós temos que ter uma saída agora que seja organizada, que seja ordenada, para que a gente saia bem, para que a gente saia melhor e para que a gente possa voltar muitos para reconstruir aquilo que tem e que talvez tenha ficado destruído. Mas precisa ter a convicção, quer dizer, que esta crise vai acabar. Tem uma frase da minha mãe que eu nunca me esqueço. Ela dizia o seguinte: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. É isso o mal mesmo. vai acabar. Vai acabar. Isso é inevitável que isso vai acontecer. Então tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter e olhar para frente com mais serenidade. Em crise, a palavra de ordem é serenidade. Se não tiver serenidade, ficar nervoso, a gente vai agir muito pior, vai agir mal, tá? E não vamos lidar bem com os nossos problemas. Eu também estou recluso. Tá? Para mim até não está sendo assim tão difícil, porque eu passei recentemente, agora, no final do ano passado, 6 meses nos Estados Unidos, morando lá, que as minhas crianças estavam estudando, eu fiquei lá com a Geis, minha mulher, com eles, e trabalhando por vídeo. Né? Trabalhando por vídeo. Então, o que eu estou fazendo agora? Então, eu continuo trabalhando, continuo interagindo com as minhas pessoas, as pessoas que trabalham conosco, por vídeo. E continuo procurando fazer tudo aquilo que eu posso para aqueles mais necessitados. Isso é importante, procurar, não só com dinheiro. Muitas vezes põe o dinheiro e deixa de lado. Não, é dinheiro, é esforço, é fazer com que as coisas aconteçam, é fazer com que esse dinheiro chegue na mão das pessoas. Eu estou muito e ficarei mais feliz ainda se esses R$600 que foi destinado pelo governo para as pessoas, aquelas que são mais carentes ainda, que não têm registro, não têm cadastro, que se esse dinheiro chegar nas mãos das pessoas. É importante que chegue. É isso mesmo. O mais rapidamente possível. Se a gente está dando, muita gente dando cesta básica, se dá dinheiro, um pouquinho de dinheiro para eles, para que eles possam viver nesse período, esse período vai terminar, vai passar. E as pessoas têm condição de sair do outro lado, sair melhor do jeito que entraram. Então, essa é fundamental nesse momento, nessa Semana Santa, um momento dos mais importantes da fé cristã. Que a gente olhe para frente com serenidade, né? E com fé, com uma convicção que vamos sair do outro lado melhores. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela feliz oportunidade. Já estamos terminando a nossa hora de live, nem parece que passou. Pois é, pois é. Padre, nós tivemos aqui quase 30 mil pessoas conosco. Né? Você vê como isso é importante, padre. Você vê como é que é. Não, você tá aqui conosco. Isso é o carinho do povo. Mas, o padre, olha, realmente, eu já falei para você, posso falar aqui em frente de todo mundo, é uma riqueza te conhecer. Ouvindo um pouco as suas palavras, você tem realmente muita coisa para passar para todos nós. Quero te conhecer melhor, quero aprender. Que uma das coisas que eu faço na vida, padre, eu nunca paro de aprender. Eu tenho, assim, um rumo na vida que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Para isso a gente tem que aprender. E a gente aprende muito. Só com a sua fala de hoje já aprendi mais algumas coisinhas. E é muito importante isso. Olha, que Deus te abençoe, te proteja, te conserve a saúde e essa disposição para você cuidar de todos nós. Né? Eu você que cuidar agradeço. desse teu rebanho imenso que você tem, fazer isso, quer dizer, como você tem feito. Padre, muito obrigado. Eu agradeço muito, agradeço muito. Eu sei que o Instagram só nos dá 1 hora. Gostaria de continuar falando mais. Vamos marcar outras depois. Mas eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, a minha amiga Adriana e a Bia por terem me apresentado você. É uma honra enorme ter a oportunidade de falar com tantas pessoas que se dispõem a nos ouvir, que se dispõem a colocar o coração em consonância com a gente. Obrigado, Abílio, pela sua generosidade. Obrigado pelo trabalho social bonito que você, junto à sua família,
que vocês estão fazendo neste tempo de sofrimento, acolhendo tantas pessoas que são necessitadas. Eu acredito que nós podemos terminar com uma oração. Hoje é Sexta-feira Santa. Pedir a Jesus que nos ajude a viver o sofrimento. Eu não desejo sofrimento para ninguém. E eu também não corro atrás dele. Mas eu costumo acolher toda e qualquer oportunidade que a vida tem de me colocar perto de mim, dentro de mim. Porque nada pode fazer mais isso do que a dor. Toda vez que eu sofro, eu sou jogado para dentro. A alegria, às vezes, me joga para fora. E, às vezes, eu até digo coisas que eu nem acredito, porque estou alegre demais. Mas quando eu sou jogado para dentro de mim, porque o sofrimento está ali, fazendo o seu artesanato, o seu trabalho, é uma feliz oportunidade que eu tenho de me unir ao sacrifício de Jesus. E hoje nós queremos pedir, Senhor, que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia possa nos conceder uma feliz oportunidade de ficarmos mais próximos do coração de seu Filho Jesus. Que o sofrimento dele na cruz, que hoje nós recordamos, que não é definitivo, é apenas uma passagem, porque a ressurreição é preparada na cruz, no momento em que o sangue é derramado. Hoje nós queremos pedir, Jesus, que a seu exemplo, que com tanta disposição, o Senhor viveu cada segundo da sua paixão, que o Senhor também renove dentro de nós essa disposição. O Senhor que conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, sabe como é difícil passar por tudo isso. Mas o Senhor que conhece a dor humana, encarnando-a, como o Senhor fez, é capaz de nos ajudar ainda mais, porque sabe como é doído. Olhai, Senhor, por todos aqueles que neste momento nos acompanham e que estão sofrendo as suas angústias, que não estão sabendo viver essa passagem, que estão desesperadas, que não estão compreendendo o momento presente como algo que passa. Renovai dentro de nós, Senhor, a esperança, para que ela mantenha acesa a chama da nossa fé. Que hoje a nossa união ao Cristo crucificado possa ser a preparação para a ressurreição que há de vir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre nós, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu amigo. Padre. Obrigado, Padre. Obrigado a todos. Obrigado à minha amiga Adriana, à minha amiga Bia, por esse encontro. Obrigado a todos. Olha, que Deus nos proteja, que a gente tenha, quer dizer, um caminho muito bem lá para frente. Obrigado a todos. Que Deus abençoe você, amigo. Obrigado. Abraço, minha gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você, Padre. César Amor.